Mesmo assentados, vamos ler com toda reverência a palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim: estejam preparados, com o corpo cingido e as lamparinas acesas. Façam como homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que logo abram a porta, quando vier e bater. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, encontrar vigilantes. Eu quero ler com vocês também esse mesmo versículo na nova versão transformadora, a NVT. Diz assim: estejam vestidos, prontos para servir, e mantenham suas lâmpadas acesas, como se esperassem o seu Senhor voltar do banquete de casamento. Então poderão abrir-lhe a porta e deixá-lo entrar no momento em que ele chegar e bater. Os servos que estiverem prontos, aguardando o seu retorno, serão recompensados. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado. Obrigado, Pai, pela Tua palavra aqui, Senhor, disponível, enviada a nós. Senhor Deus, nós pedimos que o Senhor agora nos ajude a compreender essa palavra. Por isso, nós pedimos agora, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha aqui e ilumine os olhos do nosso entendimento, para que a palavra liberada seja compreendida, e que o Senhor nos dê a graça de não só ouvi-la, não só compreendê-la, mas também viver a partir dessa palavra. Por isso, nós pedimos a Tua graça sobre nós que falamos e sobre nós que escutamos. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, o Evangelho que nós cremos, ele nos fala de uma boa notícia. A boa notícia é que mesmo que nós pecamos, mesmo que nós estamos separados da glória de Deus, mesmo que nós nos tornamos inimigos de Deus, o próprio Deus tomou o nosso lugar, um lugar que era de condenação, e a partir desse ato Ele pôde nos reconciliar novamente com Deus. A partir do próprio Deus tomando o nosso lugar naquela condenação, nós agora estamos reconciliados novamente com Deus. Amém? Tem alguém reconciliado com o Senhor aí? Cristo Jesus, em quem não foi encontrado pecado, mácula alguma, Ele tomou o nosso lugar naquela cruz do Calvário. Foi entregue, foi morto, para que através daquela condenação, nosso escrito de dívida, fosse apagado, anulado. Glória a Deus por isso. Por isso que Romanos 8:1 vai dizer: para os que estão em Cristo Jesus, nenhuma condenação há. Mas o Evangelho do Senhor, ele não para só naquela morte na cruz. O Evangelho, ele também nos diz que além do Senhor ter sido morto naquela cruz, o Senhor foi sepultado num túmulo vazio e o Senhor ressuscitou ao terceiro dia. Ele triunfou sobre a morte, e por Ele ter vencido, ter autoridade sobre a morte, nós que cremos nele hoje, nós também podemos ter a esperança de uma nova vida, de ressuscitarmos com Ele naquele glorioso dia. Amém ou não amém? Então aquele que crê em Jesus, ele também vai ressuscitar naquele glorioso dia, quando o Senhor quando soar a trombeta e nós ouvirmos a voz do nosso Senhor nos chamando pelo nome. Mas o Evangelho, ele também não para só na ressurreição.
Não é só a morte, não é só a ressurreição, né? A morte, o perdão dos pecados, a ressurreição, mas a nossa esperança é que da mesma forma como Cristo Jesus subiu aos céus, Ele voltará para buscar a sua igreja. Há um reino de paz, de justiça, há um reino de bondade e misericórdia disponível a nós. A nossa esperança não está só em perdão dos pecados, não só em ressuscitar, mas é que há um reino glorioso de Deus disponível a cada um de nós. Há um dia que haverá novos céus e nova terra. E essa é a esperança do Evangelho, que o reino de Deus virá sobre nós. Deus estará no nosso meio, nós seremos o seu povo e Ele será o nosso Deus. Essa é a mensagem do Evangelho. Então, para os que não estão em Cristo Jesus, nós anunciamos o seguinte: olha, ainda há tempo, creia em Cristo Jesus, creia nessa boa notícia, creia nessa mensagem, entregue a sua vida ao Senhor, se arrependa dos seus pecados, para que você também tenha essa mesma esperança que a igreja de Cristo tem, para que você tenha acesso a essa mesma vida. Por isso que nós anunciamos essa boa notícia. E para nós que já estamos em Cristo, a esperança dessa realidade é o que nos motiva dia após dia, é o que sustenta a nossa vida, é ou não é? É o que nos impulsiona a caminhar todos os dias, sabendo que o nosso Deus virá sobre esse mundo. Para quem foi encontrado por Cristo, tudo em nossas vidas está fundamentado nessa esperança. Somos um povo que carrega uma viva expectativa. Cristo virá. Amém ou não amém? Sabe, nesse texto aqui que nós lemos, né, se a gente pegar o capítulo 12 de Lucas, nós vamos ver que o Senhor ali, Ele está ensinando os seus discípulos com o que realmente eles deviam se dedicar na sua vida. Todo o capítulo 12, a gente começa a passar por ele ali, nós vamos ver o Senhor ensinando: olha, é nisso que você tem que se dedicar. Ele começa aí, por exemplo, no início do capítulo 12, ele começa aí com um cuidado de sermos verdadeiros, da gente não viver por aparência, que ele começa aí: olha, cuidado com a hipocrisia dos fariseus, que fingem ser uma coisa que eles não são. Então, olha, você tem que se dedicar em ser verdadeiro, ser quem você é de fato, não viver por aparência. E aí ele diz aí: olha, se também tome cuidado para você não temer os homens e sim a Deus. É o que nós meditamos domingo passado. Olha, você tem que temer aquele que te dá a vida e determina o destino eterno da sua vida. É esse que você tem que temer. Ele também ensina aí no capítulo 12, olha, que a verdadeira riqueza não é aquilo que nós nos dedicamos a acumular nessa vida, mas é aquilo que nós estamos acumulando diante de Deus. Essa é a riqueza que vai permanecer. Por isso que ele fala assim: olha, busquem em primeiro lugar o reino dos céus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É aqui no capítulo 12 também. E o Senhor, Ele chega aí nesse versículo que nós lemos, e aqui Ele vai ensinar aos seus discípulos sobre a dedicação à espera do seu reino. Ele está ensinando aqui: olha, se tem uma coisa que vocês têm que estar empenhado na sua vida diária, é se dedicar a esperar o reino que está por vir. A essa expectativa dominar o teu coração, a sua vida, o seu caminhar. E aí ele vai utilizar aí de uma parábola sobre uma casa onde havia muitos servos, e o senhor, o dono daquela casa, se ausenta para uma festa de casamento, e os servos que estavam ali, eles deviam agora cuidar daquela casa, zelar por aquele ambiente durante a ausência do seu senhor, esperando ele voltar, para que eles estivessem prontos quando o seu senhor voltasse para casa,
E eles estavam lá em ordem, com o ambiente preparado, prontos para servir aquele Senhor. E ele então diz assim aí, né? Olha, estejam vestidos, prontos para servir, e mantenham as suas lâmpadas acesas, como se esperassem o seu Senhor voltar do banquete de casamento. Então poderão abrir-lhe a porta e deixá-lo entrar no momento em que ele chegar e bater. Os servos que estiverem prontos, aguardando o seu retorno, serão recompensados. Então aqueles servos, eles deveriam estar prontos para acolher o seu Senhor, para receber Ele quando Ele chegasse. Pensa comigo, o dono da casa chega de madrugada, a festa foi boa, estendeu até altas horas. E aí ele chega em casa, pensa que desconfortável seria. Ele bate na porta, tudo apagado, os servos todos dormindo, e o Senhor trancado lá de fora. Eu não sei se você já passou por essa experiência, de sair de casa, esquecer a chave, e aí você volta, toca a campainha, bate no portão, liga, chama, e não tem ninguém em casa. Que coisa terrível, não é? Você não sabe o que você faz, né? Hoje ainda a maioria tem um carro, tem, né, alguma coisa assim, né? Mas e quando a gente está de a pé, de ônibus, o ônibus já foi, não tem para onde ir, tem que ficar sentado lá de fora até alguém chegar. Agora, quanto mais o Senhor, dono da casa, chegar e os empregados estão todos dormindo, de madrugada, no escuro, no frio, e ninguém acorda para acolher. Então o Senhor faz essa figura aqui, né, essa parábola, para ilustrar para a sua igreja. Ele aplica essa parábola para a sua igreja. Ele diz assim: olha, eu ressuscitei dos mortos, eu fui elevado aos céus, mas um dia eu vou voltar. E será que a minha igreja vai estar pronta, preparada para me receber quando eu voltar? Será que vai ter alguém aqui para me receber, desperto, acordado, pronto para me servir? Da mesma forma que esses servos deveriam estar preparados para a chegada do dono da casa, assim nós que estamos aqui em Cristo, a gente tem que estar preparado para a volta do Senhor. Estarmos despertos, alertas, porque o Senhor vem. Os dias estão mais próximos do que nunca. Nós vivemos os últimos dias, queridos, porque esses últimos dias foram inaugurados lá na igreja primitiva, e eles vêm se estendendo. Então eu gosto daquela expressão que diz que nós estamos nos últimos dos últimos dias. Nós somos essa igreja. E aí o Senhor está nos deixando aqui essa figura para nos ensinar como Ele espera que o seu povo esteja quando Ele voltar. Qual é o coração da igreja quando o Senhor rasgar esses céus, quando Ele vir dessa bodas de casamento, para encontrar os seus, para nos chamar pelo nome, como Ele espera que o nosso coração esteja. E aí a figura aqui é o seguinte: estejam vestidos, prontos para servir, com as suas lâmpadas acesas, como se esperassem o Senhor, o dono da casa, voltar. Essa é a disposição de coração que o Senhor espera que eu e você estejam, meu irmão, com um coração que tem uma expectativa: a vinda do Senhor. Será que tem essa expectativa no teu coração? Será que aí dentro tem um clamor que diz: Maranata, ora vem, Senhor Jesus? Porque esse é o coração. E é sobre isso que eu quero meditar com você aqui, nesse texto. Qual é o coração da igreja do dia da vinda do Senhor? Qual é o coração que nós temos que ter? Porque nós somos a igreja do dia da vinda do Senhor, amém?
E a primeira coisa que eu aprendo com esse texto é que a igreja, do dia da vinda do Senhor, ela tem um coração que carrega santidade. Porque o texto nos diz aí, olha, estejam vestidos. Estejam vestidos. Essa é a primeira ordem do Senhor, estejam vestidos. E o que quer dizer estar vestido? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, diversas vezes, quando o Senhor quer trazer a figura de pecado, a figura de um comportamento que não agrada, que não está segundo a sua vontade, Ele usa a figura de alguém nu, alguém que está com a sua vergonha exposta, ou está com vestes contaminadas. Essa é a figura do pecado. Tanto que em Isaías 47, versículo 3 diz assim: a sua nudez será descoberta e se verá a sua vergonha. Tomarei vingança e não pouparei ninguém. Esse contexto que era um contexto do pecado do povo de Israel. E aí a nudez, a vergonha estava exposta. Jeremias 3:25 diz: devíamos nos prostrar em nossa vergonha e deixar que a nossa desonra nos cubra, porque temos pecado contra o Senhor nosso Deus, nós e nossos pais, desde a nossa mocidade até o dia de hoje, e não demos ouvido à voz do Senhor nosso Deus. Então a nudez, ela é o símbolo do nosso pecado, da nossa vergonha, dos atos que ofendem a Deus. Mas quando nós olhamos ali, por exemplo, para a queda da humanidade lá no Éden, o primeiro ato da humanidade ao pecar contra o Senhor é sentir vergonha e tentar de alguma forma cobrir a sua nudez. E o primeiro ato redentivo do Senhor é fazer vestes de pele e cobrir a nudez do homem. Então a marca da igreja dos últimos dias não é uma igreja com a sua nudez exposta, mas é uma igreja que está ali coberta pela graça de Cristo Jesus. Não é uma igreja que está com as suas vestes contaminadas, mas que está com um linho puro, vestes brancas, lavadas pelo sangue do Cordeiro. Quando nós vamos lá em Apocalipse 3:4, diz assim: mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas andarão comigo, vestidas de branco, pois são dignas. O vencedor será assim, vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Qual é a marca dessa igreja? De poucos que estavam ali, estavam vestidos de branco, sem vestes contaminadas. Apocalipse 7:9 diz assim: depois dessas coisas vi, eis uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas, com ramos de palmeiras nas mãos, e clamavam com voz forte, dizendo: ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Essa é a marca da igreja de Cristo Jesus. Aí lá no versículo 13, um vai perguntar para João: olha, quem que é esse povo aí? Quem que é essa multidão? E aí João fala: o Senhor que sabe. E aí ele diz assim: essa é a multidão que está vindo da grande tribulação, que tiveram as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro, alvejada pelo sangue do Cordeiro.
O que eu estou querendo te dizer aqui é que a vestimenta da igreja de Cristo Jesus é uma veste branca, pura, santa, e isso nos foi concedido pelo favor de Cristo naquela cruz. É Ele que nos purifica, é Ele que nos lava, é Ele que nos regenera, é Ele que purifica de todo o pecado e nos dá uma veste branca. Ele nos tirou uma veste de luto contaminada pelo pecado e nos deu um manto branco de louvor e honra ao seu nome. Por isso que há uma multidão caminhando diante do seu trono dizendo: digno é esse Senhor de ser adorado. Por isso que a marca da igreja dos últimos dias é santidade, é alguém que entendeu o que Cristo fez na sua vida e agora honra esse ato, essa obra da cruz diariamente no seu caminhar. Fala: Senhor, eu não quero contaminar as minhas vestes, eu quero me apresentar diante de Ti santo e irrepreensível. A marca da igreja dos últimos dias é uma igreja que tem um coração que carrega santidade, zelo pelo nome do Senhor, que procura caminhar, conduzir a sua vida de um modo agradável a Deus. Em algumas versões esse versículo vai dizer: cingi-vos, estejam preparados, cingi-vos. O que é cingir? É que naquela época não é igual os homens hoje que tem calça, camisa, né, uma camiseta. Era uma túnica, era um vestimento que parecia um vestido. Ia até assim nas pernas, assim. E aí o cingir era pegar e amarrar um cinto na cintura. Por quê? A vestimenta larga lá, igual um vestido, não te dava liberdade, por exemplo, você mover, correr, movimentar. Então você tinha que se cingir para quê? Literalmente amarrar as carças e correr. Por isso que tem aquele versículo que fala, né? Cingi-vos e correi velozmente. Cingi-vos vossos lombos. E aí Paulo vai dizer em Efésios 6, né? Vistam de toda a armadura de Deus. E aí ele diz: cingi-vos com o cinto da verdade. E aí nós sabemos que a verdade é a palavra de Deus. A tua palavra é a verdade. O que eu estou querendo dizer é que o que sustenta a tua vestimenta santa, o que sustenta o teu caminhar sem embaraços, sem tropeços, é se cingir da verdade, é se fundamentar na palavra de Deus, é buscar obedecer essa palavra dia após dia. É isso que te faz caminhar em santidade nesse mundo. Santidade é obedecer a Deus, é viver de modo agradável a Ele. Salmo 51, 7 diz: purifica-me com isopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. O salmista está dizendo: Senhor, eu preciso da tua graça, do Senhor me lavar, do Senhor me limpar, do Senhor me tornar branco como a neve. E o permanecer nessa alvura, nessa brancura, é obedecer a palavra de Deus dia após dia. Por isso que uma igreja dos últimos dias é uma igreja que caminha em santidade, que busca estar aprovado diante de Deus, obedecendo a sua palavra, seguindo os seus mandamentos. Estar vestido é permanecer honrando a obra de Cristo em nossas vidas e viver em santidade. Apocalipse 19, 7 diz assim: alegremo-nos e exultemos e demos-lhes a glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, e a noiva dele já se preparou. A ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. O que são o linho finíssimo?
branquinho, resplandecente? Os atos de justiça da igreja. É agir segundo a palavra de Deus e obediência ao seu nome. Por isso, uma igreja que tem expectativa na vinda do Senhor é uma igreja que busca caminhar em santidade. Por isso que o Senhor nos dê a graça nessa noite de não nos contaminar com o mundo, mas caminharmos em santidade para sermos aprovados diante dele. Amém? A segunda coisa que eu aprendo de qual é o coração da igreja do dia da vinda do Senhor é que é um coração disposto a servir. Porque o texto nos diz aí: estejam vestidos e prontos para servir. O serviço da igreja é colocar essa santidade em ação. Pensa comigo, do que vale, como diz aquela canção, do que me adianta? Do que me adianta nós nos fecharmos dentro de um lugar? Eu vi que a maioria aqui, olha, tá bom vocês estão bem crentes, vocês não pegou a minha referência. Mas do que me adianta pegar e fechar num lugar, né? Me trancar num lugar e eu vou ficar aqui vivendo em santidade, vou me trancar dentro do mosteiro e vou ficar aqui para eu não me contaminar com o mundo, para eu não pecar. Mas se eu não coloco essa santidade, essa transformação que Cristo fez na minha vida em ação, isso não tem valor algum. Por isso que a marca da igreja dos últimos dias é uma igreja assim, que caminha em santidade, mas que manifesta essa santidade no mundo, aonde o Senhor a enviou, aonde o Senhor está nos plantando. É manifestar o caráter de Deus, é sermos literalmente uma amostra do reino dos céus nessa terra. As pessoas devem olhar para nós e falar: é assim que é o povo que vai habitar no reino de Deus, é assim que as coisas acontecem no reino do Senhor. Por isso que uma igreja, a igreja dos últimos dias, é uma igreja que está disposta a servir. A marca da igreja dos últimos dias é uma igreja que serve. Estejam vestidos, prontos para servir. Uma igreja que está pronta para trabalhar, para manifestar o amor de Deus nesse mundo. O que o Senhor está nos falando aqui: olha, vocês que tiveram a sua natureza transformada, agora manifestem essa natureza no mundo. Manifestem esse caráter de Cristo. E aí, eu queria te lembrar de uma coisa: Deus está envolvido numa missão. Deus está envolvido em uma coisa. Deus está ocupado somente com uma coisa, uma missão, que é reconciliar a humanidade com Ele. O coração de Deus está totalmente voltado para isso. E se nós queremos servir ao Senhor, nós temos que nos envolver naquilo que Ele está envolvido. Uma igreja que serve, está disposta a servir ao Senhor, é uma igreja que decide se envolver na missão de Deus, se envolver naquilo que Ele está ocupado. E Ele está ocupado com uma coisa: reconciliar a humanidade com Ele, resgatar o perdido, trazer à vida aquele que está morto, inserir uma grande família no seu reino. A igreja que aguarda Cristo voltar, ela não está envolvida nos seus próprios interesses, não está envolvida nos seus afazeres, mas ela está ali envolvida com o que o Senhor está fazendo. Onde o coração de Deus está, ela quer servir a Deus em todo tempo. Ela está disposta a cuidar dos interesses do seu Senhor. Tudo, queridos, que nós nos dedicamos nesse mundo,
nessa era vai se perder, mas aquilo que nós dedicamos ao Senhor, é isso que vai permanecer eternamente. Então investe a tua vida em algo que realmente vai permanecer, porque todo o resto vai ser consumido, nada vai restar, mas aquilo que você serve a Deus, investe no Senhor, isso permanece para todo sempre. Esteja vestido, pronto para servir. Não é tempo de nós nos ocuparmos com os outros afazeres. Não é tempo da gente inventar como que a gente quer servir a Deus. É se envolver naquilo que Deus está ocupado. Tanto que aí no versículo 42, desse mesmo texto que nós lemos, Pedro pergunta assim: Senhor, o Senhor está contando isso aí só para nós que está aqui ouvindo ou é para todo mundo? E aí o Senhor responde da seguinte forma: o Senhor respondeu: o servo fiel e sensato é aquele a quem o Senhor encarrega de chefiar os demais servos da casa e alimentá-los. Se o Senhor voltar e constatar que o seu servo fez um bom trabalho, eu lhes digo a verdade, ele colocará todos os seus bens sobre os cuidados desse servo. O que acontecerá, porém, se o servo pensar: meu senhor não voltará tão cedo, e começar a espancar os outros servos, e a comer e a beber, e se embriagar? O senhor desse servo voltará em dia em que não se espera, e em hora que não se conhece, cortará o servo ao meio, e lhe dará o mesmo destino dos incrédulos. O que o Senhor está dizendo aqui: olha, Pedro, o tempo que você está vivendo e todos os que esperam a minha vinda, é um tempo onde não se pode ocupar com outras coisas. É um tempo que não dá para parar e pensar assim: ah, meu Senhor está demorando muito para voltar. Ah, o Senhor não vai voltar, isso é para outro tempo, é outra época. E começar ali a se envolver com outras coisas, buscar os seus prazeres, se embriagar. E aí ele diz: olha, esse vai ser contado como um incrédulo. Então o que eu estou querendo dizer, querido, que não é tempo de perder tempo. Não é tempo de perder tempo com outras coisas, com outros afazeres, se embriagar com as coisas desse mundo. O Senhor dá um alerta ao seu povo, em um dos evangelhos ele diz assim: olha, que no dia da minha vinda, vocês não sejam encontrados entorpecidos com as coisas desse mundo, preocupados com as coisas dessa terra. Nós temos que estar despertos, alertas, sabendo que é breve a vinda do Senhor, não pensando que meu Senhor não voltará tão cedo, e aí eu vou tocar a minha vida aqui. O versículo 46 diz: o Senhor desse servo voltará em dia em que não se espera, em hora que não se conhece. O tempo de servir é hoje, querido. O tempo de se dedicar a Deus, se dispor a dar a sua vida de fato a Ele, é nesse tempo, é nessa hora. Porque o Senhor voltará. O Senhor vai retornar a essa terra. O tempo de servir é hoje. Para de perder tempo. Esse é o tempo que a gente tem o privilégio de se envolver naquilo que Deus está fazendo no mundo. Queridos, no reino do Senhor não vai ter mais pecador para a gente pregar o evangelho. Não vai ter enfermo para a gente curar. Não vai ter demônio para a gente expulsar. Não vai ter mais oportunidade da gente ofertar na casa de Deus. Não vai ter tempo mais da gente ficar ministrando e anunciando o evangelho. O tempo é agora. Eu gosto do exemplo de Bill Johnson, né? Que ele perde a sua esposa por câncer. E chega no próximo culto, após o funeral, e tá o Bill Johnson entrando lá na igreja. Aí ele fala: pastor, o que você está fazendo aqui? Vai ficar em casa, né? Guardando o luto, né? Não é?
pode ficar tranquilo, a gente cuida das coisas aqui. E aí ele diz, tem uma frase que marca muito, que ele diz assim, olha, esse é o único tempo que eu tenho a oportunidade de adorar a Deus no meio da minha dor. É agora. No reino dos céus não tem como eu fazer isso. Porque lá não vai ter dor, não vai ter morte, não vai ter lamento. Então é a única oportunidade que eu tenho de adorar Ele em meio a isso. Não tem tempo para a gente perder, queridos. Eu creio que o Senhor está às portas, amém? Mas talvez Ele volte para você mais cedo, sabia? Porque a gente não sabe um segundo após a nossa vida. E talvez a trombeta soe um pouquinho mais cedo para você. E você abotou o paletó aqui e vai para a glória. E acabou o teu tempo. Então o tempo de servir é agora. A igreja que serve o Senhor é a igreja dos últimos dias. Filipenses 2:3 diz assim: não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de Cristo. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Olha o que Paulo está nos dizendo. Tende o mesmo pensamento que Cristo teve. Se o Filho do Homem não veio nessa terra para ser servido, mas para servir, nós que somos seus discípulos temos que seguir o seu exemplo. Por isso que a igreja dos últimos dias é a igreja que tem um coração disposto a servir, amém? E a terceira e última coisa que eu aprendo nesse texto é que o coração da igreja, da vinda do Senhor, é um coração que está cheio do Espírito Santo de Deus, e glória a Deus por isso. O texto diz aí, olha, estejam vestidos, prontos para servir, e mantenham suas lâmpadas acesas. Sabe, a veste nos fala dessa nova natureza, de santidade. Fala aí também de nós estarmos dispostos a servir, a vivermos para o próximo, para o outro, a servir o Senhor. Mas nada disso é possível sem a capacitação e o poder do alto que é nos dado pelo Espírito Santo de Deus. Se nós não estivermos cheios do Espírito Santo, as nossas obras são falhas, o nosso servir é interesseiro, mas com o Espírito Santo de Deus é alinhado com o poder do alto, para a glória de Deus Pai. Por isso a marca da igreja dos últimos dias é a igreja que é cheia do Espírito Santo, que é capacitada do alto, que não caminha na força do seu braço, mas que dia após dia é revestido com poder e autoridade concedida por Deus para caminhar por essa terra como uma viva testemunha do Senhor. Por isso que o Senhor manda, olha, aguardem em Jerusalém, até que do alto venha o poder, e vocês serão as minhas testemunhas até os confins da terra. Sem o Espírito Santo, tudo é feito na força do nosso braço. E a força do nosso braço é finita, limitada, ela acaba, é imperfeita. Por isso Paulo vai dar um alerta à igreja de Tessalônica, né? 1 Tessalonicenses 5, versículo 19, ele diz assim, olha, não
apaguem o Espírito. Não apaguem o Espírito. Eu te encorajo a ler a carta de Tessalonicenses, porque ali é uma preparação para os últimos dias. Ali há a revelação da vinda do Senhor. Principalmente o capítulo 5 que você lê ali, é Paulo orientando a igreja sobre os últimos dias. E aí lá no meio dessa orientação está: não apaguem o Espírito. Mas como que eu apago o Espírito? É quando eu não honro a presença e o relacionamento do Senhor na minha vida. Tanto que Paulo diz aos Efésios, ele diz assim: olha, não entristeçam o Espírito. E aí ele traz uma listinha ali do que entristece o Espírito. Ele diz assim: blasfêmia, maldade, amargura, indignação, ira, gritaria. Uma vida pecaminosa, deixando a carne aflorar. Não apagueis o Espírito. Manter as lâmpadas acesas aqui, ou não apagar o Espírito, é o cultivar esse relacionamento com Deus dia após dia. É diariamente eu alimentar a lâmpada do meu coração com o óleo do Espírito. Nós precisamos nos encher do Espírito Santo. E como que eu me encho do Espírito Santo? Como que eu abasteço a minha lâmpada com óleo para ela permanecer acesa? É através de uma vida de oração, de leitura da palavra, de adoração, de comunhão com os santos. E eu vou repetir para você guardar: oração, palavra, adoração e comunhão com a igreja. É isso que mantém a tua chama acesa. É isso que faz que você seja abastecido com o óleo do Espírito Santo. É cultivar um relacionamento com o teu Deus. É investir nessa intimidade. E dia após dia Ele vai derramando mais do óleo, da graça, da unção do Espírito Santo sobre a tua vida. É manter o foco. Manter os olhos no alvo da tua vida, que é Cristo Jesus. É eu entender: Cristo me salvou, Cristo perdoou os meus pecados, Cristo me deu uma nova vida, e agora eu vou investir nesse relacionamento dia após dia. Eu não abro mão de caminhar com meu Senhor e em estar com Ele. Sabe, é não perder o foco, é não fazer as coisas por fazer. É não trocar as vestes de santidade por religiosidade, por costume, por tradições. É não trocar o serviço focado no coração de Deus por uma filantropia, esperando alguém reconhecer a tua bondade. Mas é o resultado de quem nós somos no Senhor, de quem Ele já te fez. É você viver a partir disso. Efésios 5,15. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E não se embriaguem com o vinho, pois isso leva à devassidão. Mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, e dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, e em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que Paulo está nos ensinando aqui. Olha como que você se enche do Espírito. Primeiro, já vê aí que é no ambiente de comunhão, porque é falando uns aos outros, com salmos, palavra, hinos, cânticos espirituais, adoração, sempre dando graças a Deus. Quer algo que é jogar uma água na tua lamparina acesa aí? Murmuração. Isso aí é abafar
o fogo do Espírito no teu coração. Murmuração, ingratidão. Por isso que ele está falando aí, olha, sempre dando graças a Deus Pai. Gratidão, expressão de louvor, expressão de adoração. Por isso que a gente precisa ser sábio, discernir os tempos. E aí a gente tem que aproveitar cada oportunidade e dizer: Deus, eu quero mais do Senhor. Derrama mais da tua vida em mim. Derrama mais do teu Espírito no meu coração. Eu quero mais do teu óleo sobre mim. Senhor, eu quero manter essa lâmpada acesa. Eu quero estar desperto na tua vinda. Senhor, eu quero estar transbordante de unção e graça do Senhor. Eu quero carregar um fogo no meu coração. Eu quero ter vida dentro de mim, para que quando os outros olharem para a minha vida, desejarem a mesma vida que o Senhor está me dando. Isso aqui nem estava no script, mas eu quero te dar esse exemplo. Há poucos dias atrás, eu estava num culto aqui. E eu comecei o culto, eu estava cantando. Eu não lembro se era culto de oração ou se era um culto de domingo. Mas eu comecei a procurar a presença de Deus. E eu falei: opa, o que está acontecendo, Deus? Eu falei: Senhor. E aí eu falei como Davi fala naquele salmo, né? Não retires de mim o teu Espírito. Porque eu comecei a procurar a presença de Deus e eu comecei a notá-la mais longe. Não sei se você já passou por isso. Eu falei: não, Senhor. Não, Deus, eu não quero isso. Eu não sei nem se a gente pode falar isso, mas eu falei: eu não aceito isso. Deus, eu quero a tua presença. Enche-me, renova-me. Senhor, vem renovar o meu coração. Derrama mais da tua unção em mim. Senhor, Espírito Santo, eu quero te sentir. Eu quero a tua presença. Por que eu estou te falando isso? Porque a gente não pode vir para um culto, querido, e nos contentar só em ouvir, nos contentar só em estar aqui no momento. Mas se você chegou e falou: eu não estou sentindo nada, não estou sentindo nada, eu não estou conseguindo me aproximar da presença de Deus, querido, quebranta o teu coração na hora, se ajoelha, se prostra diante de Deus e fala: Senhor, eu quero a tua presença, eu vim para estar onde o Senhor está, eu quero tudo que é teu, eu quero mais da tua vida em mim. Não me deixa sair desse lugar da mesma forma que eu entrei. Porque na presença de Deus sempre há mais, querido. Sempre há vida. Sempre há uma porção nova. Chega de apatia diante de Deus. Chega desse fogo quase apagando no teu coração. Porque a marca da igreja dos últimos dias é uma igreja cheia do Espírito Santo, vibrante, queimando de amor por Deus, cheia de vida, cheia da autoridade, que quando fala, não é palavra, som solto no eco dessa sala, mas é cheia da graça e do poder de Deus, porque não é sabedoria humana, não é entendimento, não é habilidade de homens, mas é o poder que vem do alto, e isso está disponível para cada um de nós que está aqui, que crê em Cristo Jesus. Para de contentar com tão pouco diante de Deus. Lembra dos primeiros dias, lembra do amor dele entrando no teu coração, te preenchendo. E ouve a palavra de Deus que diz: não apagueis o Espírito, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Aviva o dom que há em ti. Aviva aquilo que Deus te concedeu, que Ele te confiou, porque o servo prudente, o servo fiel, é aquele que é encontrado vestido, pronto para servir, com as lâmpadas acesas, como se esperasse o seu Senhor. Lembra das virgens lá? 5 insensatas, 5 prudentes.
quando escutar o grito, eis aí o noivo, não dá tempo mais de buscar óleo, querido. É agora. Seja prudente. Tenha óleo de reserva. Enche as tuas lamparinas. Resplandece a tua luz sobre esse mundo, a luz que Deus está te dando. Porque a marca da igreja dos últimos dias é uma igreja cheia do Espírito Santo. Por isso eu oro para que o Espírito Santo caia sobre nós, que o Senhor transborde da sua vida nessa igreja, que nós não mais adoremos o Senhor só na técnica, mas na unção que vem do alto. Que as palavras aqui não sejam uma organização de boas ideias, mas seja a inspiração do Espírito Santo de Deus. Que o nosso serviço não seja só porque nós estamos fazendo, porque é o correto de fazer, mas é porque nós estamos agora impulsionados pelo amor de Deus, e o que transborda de nós é o amor e a compaixão, e por isso nós estamos dispostos a servir aqueles que estão ao nosso redor. Não perca tempo hoje, querido, pois o dia de ser cheio do Espírito Santo é hoje, porque no dia da vinda do Senhor Ele espera uma igreja transbordante. Não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito Santo. Amém? Então qual é o coração da igreja na vinda do Senhor? Uma igreja que tem um coração que carrega santidade. Uma igreja que está disposta a servir. E uma igreja que é cheia do Espírito Santo. Essa é a marca da igreja que vai ouvir a trombeta soar, que vai ver o nosso Senhor vir com toda a glória, cercado de milhares e milhares de anjos. É a igreja que vai ver todo o joelho se prostrando diante dele. É a igreja que está com ardente expectativa no coração, dizendo: vem, Senhor, vem, Senhor. É uma igreja que entendeu que Ele virá, como está lá em Hebreus 10:37, porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá, e não irá demorar, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder dele a minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos do que retrocede. Nós esperamos e cremos que Ele virá. Amém?